A nossa história, meu amigo Gildan, querido povo de Antônio Martins, ela é muito parecida com os filhos humildes do nosso Brasil. Quero dizer aqui aos nossos internautas que Dr. Zé Júlio nasceu em uma comunidade rural chamada Uru. De lá, meu pai e nossa família se mudou para uma outra comunidade chamada Vaca Morta. Eu convivi com a minha família na zona rural durante 9 anos. Lá eu tive uma infância humilde, mas cidadã, digna. Eu fui, a exemplo de muitos outros contemporâneos, uma criança descalça, que não tinha um simples par de sandália para andar calçado. Ainda na infância, criança, eu era um colaborador da agricultura familiar, eu era um ajudante de agricultor. Já trabalhava na roça e ajudava a meus pais. O nosso pai, Constantino Fernandes Vieira, e minha mãe, Maria Laide Fernandes, foram um casal, digamos assim, que muito nos orgulhou. Referência como um casal sertanejo. Meu pai foi um homem de visão futurística, um homem inteligente, que via o horizonte bem pertinho dele. E lá, ainda na comunidade rural, a nossa família, de 11 filhos na época, a maioria já era ajudante da agricultura familiar. Meu pai, um homem predestinado, trabalhador, constituiu um pequeno patrimônio o suficiente para ter uma ousadia de ir morar na cidade com 11 crianças. Eu me lembro como hoje, a nossa mudança, eu tinha, naquela época, 9 anos de idade, quando meu pai fez a mudança da zona rural a 11 quilômetros para a cidade de Antônio Martins. A mudança, meu povo, foi feita numa C10. Não era num carro-baú, não era num caminhão, porque não tinha o que levar. Era numa C10. E o complemento foi em cima de uma carroça. Meu pai, minha mãe e 11 filhos. Eu e mais 10 irmãos. E na época eu me lembro que um cidadão do município interpelou meu pai se ele estaria ficando doido porque estaria trazendo 11 filhos para morar na cidade, sem emprego, sem renda, deixando a agricultura em segundo plano para vir morar na cidade de Antônio Martins. E eu me lembro, papai sempre foi homem, deu uma resposta fácil. Ele disse, na ponta da língua: você pode ficar tranquilo que se meus filhos passarem fome, eu não venho pedir nada em sua casa. E meu pai, obstinado, um homem que planejou o futuro para os seus filhos, porque naquela época ele já via que a educação era o melhor caminho para a nossa família. E ainda quando morávamos a 11 quilômetros da cidade, um dos meus irmãos, que foi referência para mim, Francisco, que hoje reside em Juazeiro da Bahia, ele chegou a vir estudar em Antônio Martins de bicicleta todos os dias, andando, caminhando 11 quilômetros de bicicleta, enfrentando a estrada férrea, vendo na hora um trem de carga o acidentar e o vitimar. Meu pai, vendo aquele sofrimento, se destinou a vir para a cidade com toda a nossa família, e o objetivo foi colocar todos os filhos na escola, que no passado
tínhamos a oportunidade de estudar com professoras lá na zona rural, na nossa própria residência. Então, essa foi a nossa história da primeira infância ainda na comunidade rural.